Senhoras e senhores, muito boa noite. Daremos início à nossa sessão solene. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Deputado estadual Napoleão Bernardes. Segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, que neste ato representa a Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Oliveira Neto. Conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Dr. José Ney Alberton Ascari. Senhora Jeane Raul Probst Leite, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, que neste ato representa a Sua Excelência, o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, Paulo Sérgio Suldowski. E ainda o presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, senhor Osmar Minato. Composta a mesa, excelentíssimas senhoras autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração ao 25º aniversário do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada, pelo coral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva.
presidência registra com satisfação a presença da coordenadora estadual do projeto de inclusão de pessoas com deficiências e reabilitadas do INSS e do Ministério do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, Luciana Carvalho. Registra também a diretora dos Direitos Humanos, Sabrina Moraes, que neste ato representa a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Ponte, e ainda do presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do município de Florianópolis, Jairo da Silva. Neste momento, transfiro a presidência dos trabalhos desta sessão ao eminente deputado Napoleão Bernardes. Boa noite a todos, senhoras, senhores, autoridades já nominadas, lideranças que nos acompanham, homenageados, a toda a comunidade representativa dessa causa tão relevante, tão nobre, da qual Santa Catarina é tão paradigmática. É uma honra para a Assembleia Legislativa, por proposição do nosso presidente, o deputado Júlio Garcia, homenagearmos os 25 anos do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem tido uma atuação protagônica no âmbito do nosso Estado, no sentido da solidificação de políticas públicas importantes e que vem ao encontro daquele preceito postulado maior da nossa própria Constituição da República, que é a salvaguarda, promoção, a tutela da própria dignidade da pessoa humana. Então, a seguir, teremos a apresentação de um vídeo institucional alusivo aos 25 anos do Conselho da Pessoa com Deficiência. Em cada canto do nosso estado há histórias de coragem, de pessoas que lutam todos os dias por um mundo mais acessível, mais justo e com mais autonomia para todos. Há 25 anos nascia o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina. Vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, o CONED é um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil, um órgão de caráter permanente, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Um espaço que nasceu para garantir direitos, para construir políticas públicas que respeitem a diversidade humana e que promovam a plena participação das pessoas com deficiência nas decisões, na economia, na cultura, na educação, na vida social e em tantas outras áreas. Ao longo de um quarto de século, o CONED esteve presente na construção de leis, no combate à discriminação, na promoção da acessibilidade e da igualdade de oportunidades e na defesa da proteção especial e da dignidade de cada ser humano. São 25 anos lutando para que ninguém ficasse para trás. São 25 anos de história, de desafios, de conquistas que transformaram vidas e de um trabalho que não para. O CONED acredita em um futuro onde todas as vozes sejam ouvidas, onde cada pessoa com deficiência possa viver com autonomia, respeito e oportunidades. Que nos próximos 25 anos possamos celebrar um Estado que reconhece a força da diversidade e que garante o direito de todos à cidadania plena. CONED, 25 anos. Parabéns a todos que contribuem sobremaneira na construção dessa história de protagonismo do nosso Estado, nessa temática que é tão relevante. Em um momento especialíssimo e de muita emoção, nesse momento, nós acompanharemos a interpretação das canções Anunciação, composição de Alceu Valença, e também Conselho, de Edilson Bispo e Zé Roberto. E essas interpretações vão se dar exatamente pela banda Mosaico. A banda Mosaico foi criada em 2006 e é composta por servidores e também educandos da Fundação Catarinense de Educação Especial. Participam desta apresentação nessa noite os educandos Suelen, Carlos, Dejair, Denise, Douglas Amarildo, Douglas Bilk, Jefferson, Misael, Rafael e Nicolas. E eles vão estar acompanhados pelos professores Fernando Tucci, Camila, Eduardo e Marcelo,
com a participação especial da Juliana Burato, que é servidora da Fundação Catarinense de Educação Especial e também representante da Fundação Noconed. Portanto, conosco, a banda Mosaico, para emocionar a todos e nos encantar nessa noite tão especial. Agora a participação especial da Juliana Burato. Vamos lá? Vamos dar um conselho? Aí vai o conselho para todos vocês nessa noite. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por te amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, não se abater.
te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por te amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim sucumbirá. Só se entregar a quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater. Só se entregar a quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater. Só se entregar a quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Parabéns ao Coned. Muitíssimo obrigado. Essa participação mais que ilustre e muito especial da Banda Mosaico. Portanto, parabéns a todos os profissionais e alunos que tiveram a oportunidade de aqui se apresentarem, dando uma tônica muito especial, muito emocionante, também muito animada para essa noite. Eu tenho a oportunidade e a honra de representar nesse ato o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que me convocou para essa missão muito honrosa. Ele é o autor, o proponente dessa homenagem, e eu aproveito aqui para também homenagear o próprio deputado Júlio Garcia, que ao longo da sua trajetória na vida pública tem devotado o seu trabalho à concreção desse valor tão relevante que é o valor da inclusão com acolhimento. Fez isso através de muitas ações legislativas, de apoio às entidades e, sobretudo, com a edição da lei que carinhosamente leva o seu nome, a Lei Júlio Garcia, que faz um trabalho muito importante de consolidação de parceria institucional com uma entidade tão valorosa como são as APAES por todo o nosso território catarinense. Então, fazendo essa alusão ao nosso presidente, o deputado Júlio Garcia, nós compartilhamos o respeito também da Assembleia Legislativa à causa de todos aqueles que doam parte da sua vida à promoção do bem comum, do interesse público, através da causa da inclusão. Ao meu lado aqui na mesa, tanto o conselheiro Zé Ney Ascari, que antes disso teve a oportunidade de exercer mandatos legislativos também com esta tônica da inclusão em sua trajetória na vida pública, mas também ao meu lado o desembargador Júlio César Machado Ferreira de Mello, que representa o Tribunal de Justiça, e tive a oportunidade de ser aluno do professor Oswaldo Ferreira de Mello, e sempre que tenho essa oportunidade pública, faço aqui essa homenagem a um grande professor, querido por todos nós, saudoso, mas ele destacava nas suas aulas algo que tem muito a ver com a noite de hoje, que é a força transformadora das utopias, a força transformadora dos sonhos, o quanto os sonhos podem transformar, inspirar e moldar a própria realidade que está por vir. Fui aluno dele no mestrado e no doutorado em Direito,
ele nos dizia, a nós profissionais do direito, e isso vale aqui no nosso contexto das políticas públicas, de que nós não podemos e nem devemos nos conformar com aquilo que está posto. Nós devemos buscar, ele dizia sobre o direito, por exemplo, o direito da idealidade, o direito que deve ser. E nós devemos perseguir um novo direito, o direito como ele deveria ser. E assim também se diz em relação às políticas públicas, que não devem ser estanques, elas devem estar em constante transformação, de acordo com aquilo que preconizam as novas necessidades da sociedade. E o Setembro Verde, e essa homenagem não se dá por acaso, se dá exatamente nos 25 anos do nosso Conselho, mas também no mês de setembro, e o verde traz essa analogia, essa simbologia da esperança, do renascimento, da renovação de propósitos. Por fim, invoco aqui o Papa Francisco em duas de suas célebres mensagens, dizendo em torno da inclusão que ela deve ser a pedra angular das nossas ações, exatamente porque ninguém deve ser deixado para trás. Isso também se dá muito em força do voluntariado, e Santa Catarina é muito pródica nesse ponto. E ele dizia que o voluntariado é a força que muda o mundo, porque o voluntariado é o próprio amor em ação, é o rosto concreto da solidariedade. Portanto, homenagem da Assembleia e do Parlamento Catarinense a todos que fazem a força viva da nossa vigorosa ação do terceiro setor. Agora eu convido o mestre de cerimônias para que a partir daqui possa conduzir as homenagens dessa noite. Senhoras e senhores, uma boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense celebra os 25 anos do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, homenageando personalidades que contribuíram para a construção de toda a sua história. Criada com o propósito de promover políticas públicas que assegurem assistência, prevenção e atendimento especializado às pessoas com deficiência, o Conselho se consolidou como um instrumento fundamental na defesa e na promoção da inclusão e da dignidade, contribuindo assim para um futuro mais justo e acessível para toda a sociedade catarinense. Para fazer as entregas das homenagens desta noite, convidamos o deputado estadual Napoleão Bernardes. Por favor. Em comemoração aos 25 anos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED. Para receber a homenagem, convidamos o presidente da instituição, senhor Paulo Sérgio Suldovski. Para receber a próxima homenagem, convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro José Ney Alberton Ascari. Para receber a homenagem, convidamos agora a secretária técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência no período de 2012 a 2021, senhora Janice Aparecida Steidel Krasniak.
Nesses 25 anos de existência do CONED, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem ao presidente do CONED no período de 2002 a 2004, senhor Adilson Ventura, in memoriam. Neste ato, representado por sua filha, senhora Daniele Maia Ventura Martins. Prosseguimos com as homenagens da noite, convidando novamente para receber a homenagem o presidente do CONED desde 2022, senhor Paulo Sérgio Sudovski. O Poder Legislativo catarinense ainda presta homenagem em sessão especial à presidente do CONED no período de 2020 a 2022, senhora Giane Haut Probst Leite. Por todo o trabalho e dedicação nesses 25 anos do CONED, a Assembleia Legislativa presta homenagem ao presidente do CONED no período de 2016 a 2018 e 2018 a 2020, senhor Jairton Fabene Domingos. Senhoras e senhores, prosseguimos com as homenagens da noite, convidando para receber a sua homenagem a presidente interina do CONED no período de 2015 a 2016, senhora Kelly Cristine Cabral. Para receber a homenagem, convidamos o presidente interino do CONED no ano de 2015, senhor Marcelo Werner. Por toda a história e contribuição nesses 25 anos do CONED, recebe a homenagem neste momento o presidente do CONED no período de 2013 a 2014, senhor Sérgio Luiz Celestino da Silva. Para receber a homenagem, convidamos a presidente interina do CONED no ano de 2013, senhora Maria Nilza Eckel.
Em comemoração aos 25 anos do CONED, a Assembleia Legislativa presta homenagem à presidente do CONED no ano de 2012, senhora Andréia Rosélia Alves Panchiniak. Para receber a homenagem, convidamos o presidente do CONED no período de 2008 a 2010 e 2010 a 2012, senhor Laércio Ventura. Por toda a contribuição nesses 25 anos de história, recebe a homenagem o presidente do CONED no período de 2004 a 2006, senhor Arno Kummer. Em sessão especial de comemoração aos 25 anos do CONED, a Assembleia Legislativa presta homenagem a uma das primeiras conselheiras do CONED. Convidamos para receber a homenagem a senhora Alice Kirten. Para receber a sua homenagem, convidamos agora a conselheira do CONED no período de 2022 a 2024, senhora Sandra Lúcia Amorim. Agradecemos, excelentíssimo deputado Napoleão, pela entrega das homenagens. O senhor está convidado a retornar a seu assento. Mais uma vez, os parabéns a todos os homenageados e homenageadas da noite. Lembramos ainda que essa sessão é transmitida ao vivo pela TV AL e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E lá ficará disponível para a posterior visualização. Todos vocês terão acesso. Tem a palavra novamente o presidente Napoleão Bernardes. Nada mais justo que uma grande salva de palmas a todos os homenageados. E eu convido para fazer uso da palavra em nome dos homenageados da noite, uma das primeiras conselheiras do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com a Deficiência, senhora Alice Kirten. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o meu amigo, deputado Napoleão Bernardes, aqui representando a presidência da Assembleia Legislativa, e através desse cumprimento a todas as autoridades, deputados, homenageados e principalmente os homenageados, né? Porque eu acho que hoje é um dia para nós muito importante. Me perguntaram há pouco o que eu via desses 25 anos. Eu disse, olha, a primeira coisa é estar vivo depois de 25 anos de criarmos o CONED. Então, eu acho que já é alguma coisa muito importante, porque hoje nós vimos, através da filha do Adilson Ventura,
pessoa muito especial, que trabalhou conosco e que me fez ver uma realidade quando eu dizia a ele: Adilson, mas você que é um deficiente visual, eu não sou, eu sou cego, você é que usa óculos. Então, ele me conscientizou de que, às vezes, a gente tem muito preconceito ao tratar com as pessoas, e quando não é esse preconceito que vai ajudar a melhora das condições de vida. Mas voltamos um pouquinho aos 25 anos atrás, me pediram exatamente isso, em rápidas palavras, como que foi essa nossa conquista? E foi um grupo, e eu conversava um pouco com a Adilson, com o Arno, e o Arno, na época, e o Michels, né, o Adalberto Michels, que foi um grande lutador também por essa causa, se reuniram por diversas vezes em suas casas, lá no Hospital de Reabilitação, para tentar achar uma solução para a gente poder juntar todas essas ansiedades das pessoas com deficiência, todas essas demandas, toda a luta que a gente tinha na sua individualidade. Era, na época, a Sandra lutando pelos deficientes auditivos, era o Adilson pelo deficiente visual, o Adalberto pelo deficiente físico, e assim ia. E nós precisávamos, até me lembrou o Laércio, que na época eu trouxe um documento, não sei se era um regulamento, um estatuto, de algum outro conselho de outro estado, como modelo para a gente criar o nosso CONED em Santa Catarina. E estava, na época, um grande amigo nosso também, o então governador Esperidião Amin, que foi que nos atendeu com muita amizade. Nós éramos já amigos da Telesc, e eu fui muito usada no grupo por isso, porque eu conhecia bem, o Guga já estava aí dando seus primeiros passos, a gente tentou todos esses elementos para que juntos a gente pudesse falar do CONED. Por quê? Parece uma coisa tão fácil, né? Mas vocês queriam apenas juntar todos esses anseios das pessoas e formar um conselho. Mas porque havia sempre um relutar do próprio Estado, né? E das secretarias, que achavam que isso era uma perda de poder para eles, que a gente ia tomar o espaço deles, quando na realidade não era nada disso, né, Arno? Ele está rindo. A gente mostrou que não, nós queríamos juntar todo esse anseio da sociedade civil e do governo do Estado, e juntos a gente pensar em políticas públicas, em demandas, e principalmente ouvir as demandas dos deficientes, e principalmente em propor ações que pudessem ajudar esse nosso desenvolvimento, que eu não vou falar dali para frente, porque aí com certeza o Paulo, que é hoje o presidente do CONED, vai falar. Mas foi um momento não muito longo, menos de um ano, a gente conseguiu essa aprovação, e hoje então estamos aqui nos nossos 25 anos. Eu acho que a gente sabe o quanto que isso tudo foi importante, mas na época eu gostaria assim de colocar o quanto que sempre há um incômodo por parte das secretarias na perda de espaço, né? As pessoas sempre acham que vão perder o espaço, e não era isso, que haveria muito gasto. Então essa foi a grande preocupação da época, mas enfim conseguimos. E hoje estamos aqui, o CONED tem excelentes trabalhos, como falei, vão ser colocados depois. Mas essa era a minha parte, eu queria agradecer muito esse reconhecimento, Napoleão, posso chamá-lo assim, porque foi visto de que foi um trabalho, e é um trabalho que persiste. Mas eu não poderia sair daqui sem fazer uma coisa que me deixa um pouquinho triste. Eu sou mãe de um anjinho cadeirante, sou avó de 2 cadeirantes, temos aqui cadeirantes e não temos acessibilidade na Assembleia. Eu fico muito triste com essa situação, não estou reclamando com uma forma crítica, mas sim muito construtiva. E tenho certeza que nesse período agora, o Dr. Júlio Garcia, ele vai olhar por isso, porque é uma luta que a gente já vem tendo há muito tempo.
Laércio já subiu aqui algumas vezes sendo carregado pelas escadas. E eu acho que não era esse constrangimento que a gente gostaria de dar. Então, que o CONED festeje nos seus 25 anos também isso, a acessibilidade total da Assembleia Legislativa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Agradecemos com muito carinho as palavras da representante dos homenageados, das homenageadas dessa noite, a senhora Alice Kirten. Obrigado pela deferência das palavras. E ainda em tempo, há entre nós mais uma homenageada, que é a senhora Janaína Rodrigues. Ela que é funcionária do CONED, foi funcionária do CONED entre 2013 e 2011, e nada mais justo do que esta homenagem. Então, nós vamos até aí, viu, Janaína? Fazer... Por favor, faça isso, que vai ser muito bem-vindo. É uma justíssima homenagem. Então, tá feito. Como se diz, melhor que a encomenda, a cereja do bolo. Linda homenagem, parabéns. Agora convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Paulo Sudowski. O microfone. Beleza, meu amigo. Para onde? Aqui na frente. É fixo o microfone. Pessoal, primeiramente, boa noite. Falando aqui fora para os meus amigos cegos me localizarem. Me localizou aqui, Marcelo? Tô bonito, né? Então tá bom. Obrigado. Brincadeiras à parte, desculpa quebrar o protocolo. O deputado Napoleão, cumprimentando o senhor, cumprimentando o sempre deputado, agora vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, cumprimento todas as autoridades da mesa, agradeço ao presidente Júlio Garcia por essa proposição, quero agradecer em nome da dona Alice e do Laércio também, do chato do Laércio, todos os homenageados aqui dessa noite, chato no bom sentido, né, Laércio? Você sabe que é brincadeira. E quero também agradecer aos nossos conselheiros atuais e ao nosso secretário executivo também. Levanta aí, Alexandre. Como foi o Alexandre que mandou o nome das pessoas, ele não mandou o nome dele para ser homenageado, que ele ficou com vergonha, mas aqui fica a nossa homenagem por esses 15 anos de serviço aí prestados ao nosso Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Pessoa com Deficiência. A dona Alice falou muito bem do início, falou maravilhosamente dessa luta que eu particularmente, enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência, que também luto bastante, não tenho menor ideia, né, do que foi no início, mas eu tenho certeza que a luta foi árdua. A gente está falando do início dos anos 2000, onde meu amigo Sérgio, que também está aqui presente, né, Sérgio, que está aí desde de bastante tempo, deve lembrar aí do Ano Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, lá em 1981, das Nações Unidas. Depois a gente veio com a criação do CONAD só lá em 1999, depois o CONED logo em seguida nos anos 2000. E de lá para cá tivemos 5 conferências nacionais, e das conferências nacionais o CONED nunca deixou de fazer a sua conferência estadual. Então, nós temos 5 conferências estaduais feitas pelo CONED. Hoje, a gente tem mais de 110, não sei se 115 ou 116 conselhos municipais do direito da pessoa com deficiência. Lá em 2015, quando a gente teve o Forcondef, 10 anos atrás, o Sérgio lembra, a gente não tinha nem 30 conselhos, hoje a gente tem 115, 116. O meu sonho é que nós tenhamos 295 conselhos municipais de direito da pessoa com deficiência, para que o CONED seja ainda mais forte.
a gente tem consciência que os conselhos, eles têm épocas que eles têm um pouco mais de força, tem épocas que ele tem um pouco menos, não deveria ser assim, né? O conselho, demonstra sua força hoje estando aqui, né? Estando aqui nesta casa, sendo lembrada pelo presidente, junto com todos os deputados que aprovaram por unanimidade esse requerimento. Então, demonstra que o CONED, ele tem força, é respeitado, e o conselho não é para trazer críticas não construtivas à gestão, à política pública. Muito pelo contrário, ele é um conselho onde se reúnem pessoas da sociedade civil eleitas, pessoas da gestão, como eu, que sou da gestão, como a nossa presidente da Fundação Angiane já esteve lá na presidência do CONED, como a Juliana Burato, que também é representante comigo lá da Fundação Catarinense de Educação Especial. E nós, conselheiros, nós somos formadores de políticas públicas, consultados também, consultores, somos fiscalizadores, mas também podemos, como a gente faz muito, né, assessorar numa construção do projeto de lei que a Assembleia Legislativa manda para a gente dar o nosso parecer. O governo do Estado, o governador, antes de fazer um veto ou sancionar uma lei, vai da Casa Civil para a gente também. Então, o Conselho tem a sua força, a sua representatividade. Se vocês perguntarem para mim, Paulo, você, enquanto pessoa com deficiência, está satisfeito com a inclusão? Não estou satisfeito, porque eu nunca vou estar, porque eu acho que a pessoa com deficiência merece o melhor. E então, quanto mais a gente tiver, mais a gente vai querer. A gente não vai deixar o legislativo, o deputado ou o executivo sossegado, porque a gente vai buscar ainda mais direitos da pessoa com deficiência. A gente já tem, de lá para cá, a Lei Brasileira de Inclusão, 2015, antes disso tivemos a Convenção da ONU, tivemos o Decreto 5296, 2004, mas a gente quer muito mais, porque a pessoa com deficiência merece o melhor lugar dessa sociedade, como como cidadã, como todo cidadão merece, e é para isso que esse CONED vai estar aí pelos próximos 25, e que estejamos aqui nas próximas comemorações, mas com certeza com uma sociedade melhor, com uma sociedade mais acessível, com uma educação, uma saúde, uma política pública inclusiva de verdade para todas as pessoas, e que a deficiência seja apenas, como diz a Lei Brasileira de Inclusão, como diz a Convenção da ONU, apenas uma característica humana. Como eu sou um homem de 45 anos, branco, com olhos castanhos, poucos cabelos castanhos aí, que a minha deficiência seja também a minha característica, que eu ser cego, que eu ser pessoa cega, seja apenas um detalhe, assim como foi, né, Daniele, para o nosso saudoso e querido Adilson Ventura. Cito ele porque ele é a nossa referência internacional do direito da pessoa com deficiência. Como foi para ele a cegueira uma característica, porque aquele homem fez muito mais do que muita gente imaginou, e que para nós também seja assim. Muito obrigado, boa noite e mais uma vez agradeço. Muitíssimo obrigado pelas palavras do presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, senhor Paulo Suldovski. Agora, com a palavra, o presidente da Federação das APAES aqui do Estado de Santa Catarina, o senhor Osmar Minato. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite com todos vocês, comemorando as bodas de prata dessa instituição, que é necessária e que ela congrega a todas as demais instituições que trabalham com as pessoas com deficiência, hoje aqui no estado de Santa Catarina. Quando você falou se ela é um pouco mais ativa, um pouco menos ativa, ela é sempre ativa quando necessário, quando se deseja que busque algum projeto novo, alguma luta de inclusão, uma luta de direitos das pessoas com deficiência. Queria saudar aqui o deputado Napoleão Bernardes, que é a cara do sorriso, da alegria, que contagia a todos nós, e que é o motivo de que, quando a gente fala, eu sempre coloco principalmente nas aberturas de seminários, né, da questão desse mundo extraordinário que é o das pessoas com deficiência, né, que a gente nunca deve olhar um deficiente com dó, ter pena dele, mas sim olhar a potencialidade, ser um amigo, ser um parceiro, dar
condições para que ele possa, na sua limitação e na sua hora, no seu momento, conseguir realizar todos os seus desejos, ter qualidade de vida e ser feliz. É isso que nós queremos dentro das nossas instituições. Saudar aqui o representante do Tribunal de Justiça, conselheiro Jaceio, a Giane, né, que é a nossa parceira, representante, é o braço, nosso elo com o governo do Estado. Dona Alice, né, a nossa guerreira, faz parte da federação. Também aqui a Maria Nilza, superintendência, a nossa vice-presidente da federação, a Janice. E nós, como federação, foi um ano de comemorações, 70 anos do movimento apaiano, que naquela época congregava todas as deficiências, né? Então, são 70 anos de lutas, e a gente imagina hoje, nós, 70 anos depois, já temos algumas dificuldades. O que foram daquelas pessoas voluntárias que trabalhavam, que lutavam para ter melhor qualidade de vida, para ser vistas dentro da sociedade, serem respeitadas, que hoje, após 70 anos, ainda nós temos essas dificuldades e essas deficiências. Como foi lembrada pela Dona Alice aqui, acessibilidade. É terrível a questão de acessibilidade em todos os locais que a gente vai, apesar de serem cobrados em todos os momentos hoje, né, mas não estamos preparados ainda para a inclusão. E a inclusão, ela é medida até quando a pessoa faz o seu pouco e que nós vemos, ó, ele evoluiu. Mas quando ele faz o mais, que ele nos ultrapassa, nós achamos, não, aquela pessoa não tem deficiência. Como? Não está escrito em lugar nenhum que a pessoa que tem uma deficiência não possa ser intelectualmente superior ou conseguir produzir mais do que qualquer outra pessoa. Ontem mesmo, se vocês tiveram a oportunidade de ter visto, fantástico, né, passou a parte de deficiência física, da luta, né, de que a pessoa conseguiu bater um recorde, uma brasileira, né, e ela lá explicava muito bem o quanto é difícil chegar lá, mas se pode. Quero aqui parabenizar a todos as que já foram parabenizados, homenageados por essa luta de 25 anos. E com certeza haverão mais e mais anos pela frente. Quando nós sairmos, com certeza outros assumirão, né, e levarão. Como eu falei, é um movimento, é extraordinário. Temos muito, muito, muito a fazer ainda. E que com certeza nós faremos. E parabenizar a cada um de vocês, que de forma voluntária, de forma de se entregar, de querer o melhor, fazem parte disso. Parabéns por estarem nesse movimento, fazendo parte do conselho. Lá nós temos representantes também. E não queria também, comentei com a Giane, fazia tempos que eu não ouvia uma interpretação tão bela do hino nacional como a do coral. Parabéns ao coral. Magnífico. Parabéns. E assim também ao conjunto da fundação, né, que se apresentou aqui. Essa é uma noite especial para cada um de vocês. Levem a mensagem a todos, que dias melhores nós vamos buscar para que todos possam ter nesse mundo felicidade, igualdade e direito de viver bem. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao nosso querido presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, Osmar Minato. E eu compartilho agora a palavra ao segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, querido desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, que neste ato representa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o desembargador Francisco de Oliveira Neto. Meu boa noite a todas e a todos. Cumprimento o deputado Napoleão Bernardes, professor, e representa de uma forma magnífica e com muito brilhantismo a Casa Legislativa, a Casa do Povo. Vossa Excelência, com o seu dom da oratória, com o seu jeito republicano e honesto de ser, representa o Estado de Santa Catarina de forma brilhante. Meus parabéns por sua conduta, né, e por poder ser seu amigo. Hoje digo isso com muita tranquilidade e muita alegria. Eu tenho 1,77 m, sou branco, mais para moreno, careca e feinho. Então, fiz minha autodescrição. Eu tenho uma irmã
portadora de deficiência e sei como é difícil a inclusão em um país com tantas desigualdades e com tantas injustiças. E um país dividido, com uma parte da sociedade adoecida, lamentavelmente adoecida. Hoje, não celebramos apenas uma data, celebramos uma história, uma trajetória de 25 anos marcado por coragem, por luta, por vozes que se recusaram a ser silenciadas e por mãos que se estenderam para construir pontes onde antes havia muros. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o nosso CONED, é muito mais do que uma instituição. É símbolo de resistência, de esperança e de transformação. É o reflexo de uma sociedade que, mesmo diante dos desafios, escolheu caminhar rumo à inclusão, à dignidade e ao respeito. Cada conquista ao longo desses anos carrega o suor, o coração e o compromisso de pessoas que acreditam que todos têm o direito de viver plenamente, de ocupar espaços, de serem ouvidas e valorizadas. São histórias de superação que nos inspiram, que nos emocionam e que nos lembram que a verdadeira força está na diversidade. Hoje, ao olharmos para trás, vemos o quanto avançamos e, ao olharmos para frente, renovamos compromisso com um futuro ainda mais justo, mais acessível, mais inclusivo e humano. Parabéns ao CONED, a todos que fizeram e fazem parte dessa caminhada. Que os próximos 25 anos sejam guiados pela mesma paixão, pela mesma coragem e pelo mesmo amor que nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Nosso agradecimento pelas palavras do desembargador Júlio César Machado Ferreira de Mello, que nesse ato representou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E, por fim, convidamos para fazer uso da palavra a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Giane Probst Leite, que neste ato também representa o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, governador Jorginho Mello. Boa noite a todos, cumprimentando o nobre deputado Napoleão Bernardes, cumprimento a todos os componentes da mesa. Paulo Marcelo Fabeni, eu continuo loira, diminui 1 centímetro, de 1,78 fui para 1,77, porque a gente vai se curvando, né? Hoje eu estou trajando um conjunto azul marinho e um paletó branco, procurei vir bem bonita hoje, para esse dia festivo e memorável. Dona Alice, eu fiz parte também da primeira composição do CONED. Quando saiu o Diário Oficial, eu fui junto com a Mariusa, da Fundação, representando a Fundação naquele momento, e lembro da angústia que tivemos em perder espaço. Realmente era uma dúvida que nós tínhamos, se viriam tirar um espaço, e hoje a gente percebe que é muito diferente. Claro que a gente não pode deixar de ver aqui que a gente continua os mesmos a lutar pela causa. Está faltando renovar o time. A gente olha o Arno, a Sandra, o seu serviço não está mais, mas assim, o Laércio, Fabeni, o Paulo. Todos nós continuamos aqui, nesses 25 anos, brigando, lutando, por um espaço que é nosso, o Jairo também, né? Quanto tempo a Kelly, quanto tempo que a gente está aqui. Mas a gente sabe que o Conselho, ele luta para cada eleição. A briga que é na hora de escolher quem é a representação, não é, Alexandre? Quando a gente faz várias reuniões, chamamentos para composição, os órgãos do governo veem a representação, mas na sociedade civil é uma briga para a gente tentar fazer a representação.
Mas a gente percebe nos últimos anos o movimento que se tem feito na construção dos conselhos municipais. Porque o Conselho Estadual ele é forte quando a gente tem a representação dos conselhos municipais. E é importante que as secretarias de assistência social entendam que o conselho não é deles. O conselho é da sociedade e ele tem que ser representado por todos. E o CONED tem feito isso com maestria, acho que desde a sua criação, porque o Adilson também criou o CONAD, também foi uma luta dele em criar o Conselho Nacional, que hoje existe, já quase com brigas, e o nosso conselho, apesar das angústias, ele nunca brigou. Ele sempre veio com a representação. Por mais que a gente pensasse, será que vai? Vai! A gente conseguiu até na pandemia, e conseguiu fazer as conferências, que foi importante, que trouxe, levou a discussão para Brasília. E é isso que importa, que a gente realmente possa caminhar juntos, construindo essa questão que não é a criação de novas leis. A gente não precisa de novas leis. A gente precisa garantir a efetivação daquilo que já existe. A gente não precisa criar, eu acho que aqui, aproveitando o espaço, fazer um pedido para essa casa. A gente está vendo muitos projetos de lei criando doenças a se transformar em deficiência. E a gente precisa trazer de novo o que é uma pessoa com deficiência. A doença, ela é tratável e ela é passageira. A deficiência, não. E esse espaço tem que ser respeitado. Não é só um benefício, é a história de luta de um grupo muito importante. Eu não poderia deixar de não falar isso. E deixo aqui o abraço do nosso governador e no compromisso, gente, que nós temos. Se antes nós brigávamos, hoje nós precisamos nos unir. E que esse coletivo entre o governo do Estado e a sua representação e com a sociedade se torne cada vez mais forte e que novos anos venham e que a gente possa continuar juntos, lutando pela pessoa com deficiência no nosso Estado e para que as leis se efetivem cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Muitíssimo obrigado à presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Jane Probst Leite, que nesse ato, inclusive, representou o governador do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo. Só tenho a agradecer a Deus por me oportunizar, vivenciar uma noite tão especial, tão emocionante, tão rica. Parabenizar em nome da Assembleia Legislativa, do deputado Júlio Garcia, o presidente dessa Assembleia e proponente dessa homenagem, de todos os colegas deputados estaduais. Os parabéns a todos quantos construíram essa história ao longo dos 25 anos do nosso querido Conselho. Parabéns a todos os homenageados, a todas as homenageadas e sigam contando também com o Parlamento Catarinense, com a Assembleia Legislativa, no sentido da solidificação das políticas públicas que sejam necessárias ao enfrentamento desses temas. Parabenizar ao coral da Assembleia Legislativa, a banda Mosaico, e agradecer a presteza também de todos os servidores e funcionários da Assembleia Legislativa que nos acompanharam ao longo dessa noite para o sucesso desse evento. Agradeço aos colegas de mesa, representando o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, o conselheiro José Ney Ascari, que representou o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Jane Probst Leite, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Sérgio Sudovski, o presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, Osmar Minato, e a cada um dos homenageados e homenageadas. Assim sendo, eu convoco sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Também convido a todos os presentes para um coquetel que vai ser servido no hall aqui da Assembleia Legislativa, após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, composição de José Brasilício de Souza e Horácio Nunes Pires, pelo coral da Assembleia Legislativa. Após o hino, estará encerrada a sessão.
Obrigado.